Novo Testamento em grego. História das traduções. A Bíblia, o livro mais lido, traduzido e distribuído no mundo, desde as suas origens, foi considerada sagrada e de grande importância, e como tal, deveria ser conhecida e compreendida por toda a humanidade. A necessidade de difundir seus ensinamentos através dos tempos e entre as mais variados povos resultou em inúmeras traduções para os mais variados idiomas e dialetos. Hoje é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções em mais de 2.000 línguas diferentes. A primeira tradução, estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre 200 a 300 anos a.C., como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Porém, não era apenas os judeus que viviam no estrangeiro que tinham dificuldade de ler o original hebraico. Como com o cativeiro da Babilônia, os judeus da Palestina também já não falavam mais hebraico. Denominada Septuaginta, ou tradução dos 70, esta primeira tradução foi realizada por 70 sábios e contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica, pois não estavam incluídos quando o cânon, ou lista oficial do Antigo Testamento, foi estabelecido por exegetas israelitas do final do século I depois de Cristo. A igreja primitiva geralmente incluía tais livros em sua Bíblia. Eles são chamados apócrifos ou deuterocanônicos e encontram-se presentes na Bíblia de algumas igrejas. Esta tradução do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelo primeiro discípulo de Jesus na propagação dos ensinos de Deus. Outras traduções começaram a ser realizadas por cristãos novos na língua copta, Egito, Etiópia, siriaca, norte da Palestina e em latim, a mais importante de todas as línguas pela sua ampla utilização no Ocidente. Por haver tantas versões parciais e insatisfatórias em latim, no ano de 382 d.C., o bispo de Roma nomeou o grande exegeta Jerônimo para fazer uma tradução oficial das Escrituras. Com o objetivo de realizar uma tradução de qualidade e fiel aos originais, Jerônimo foi à Palestina, onde viveu durante 20 anos. Estudou hebraico com os rabinos famosos e examinou todos os manuscritos que conseguiu localizar. Sua tradução tornou conhecida como Vulgata, ou seja, escrita na língua de pessoas comuns, vulgos. Embora não tenha sido imediatamente aceita, tornou-se o texto oficial do cristianismo ocidental. Neste formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Na Europa, os cristãos entraram em conflito com os invasores godos e hunos, que destruíram uma grande parte da civilização romana. Em mosteiro, nos quais alguns homens se refugiaram da turbulência causada por guerras constantes, o texto bíblico foi preservado por muitos séculos, especialmente a Bíblia em latim, na versão Jerônimo. As primeiras escrituras impressas aconteceu na Alemanha, nos meados do século XV. Um ourives chamado Johannes Gutenberg desenvolveu a arte de difundir tipos metálicos móveis. O primeiro livro de grande porte produzido por sua prensa foi a Bíblia em latim. Cópias impressas, decoradas à mão, passaram a competir com os mais belos manuscritos. Esta nova arte foi utilizada para imprimir Bíblias em 6 línguas antes de 1500: alemão, italiano, francês, tcheco, holandês, catalão e em outras 6 línguas até no meados do século XVI: espanhol, dinamarquês, inglês, sueco, húngaro, irlandês, polonês e finlandês. Finalmente, a escritura realmente podia ser lida na língua destes povos. Mas essas traduções ainda estavam vinculadas ao texto latim.
No início do século XVI, manuscritos de textos em grego e hebraico preservados na Igreja Orientais começaram a chegar na Europa Ocidental. Havia pessoas eruditas que podiam auxiliar os sacerdotes ocidentais a ler e apreciar tais manuscritos. Uma pessoa de grande destaque durante este novo período de estudo e aprendizado foi Erasmo de Roterdã. Ele passou alguns anos atuando como professor na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Em 1516, sua edição do Novo Testamento em grego foi publicada com o seu próprio paralelo de tradução em latim. Assim, pela primeira vez, estudiosos da Europa Ocidental puderam ter acesso ao Novo Testamento na língua original, embora, infelizmente, os manuscritos fornecidos a Erasmo fossem de origem relativamente recente e, portanto, não eram completamente confiáveis. Descobertas arqueológicas. Várias foram as descobertas arqueológicas que proporcionaram o melhor entendimento das Escrituras Sagradas. Os manuscritos mais antigos que existem de trechos do Antigo Testamento datam de 850 d.C. Existem, porém, partes menores bem mais antigas, como o papiro Narsh, do segundo século da era cristã. Mas, sem dúvida, a maior descoberta ocorreu em 1947, quando um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida do seu rebanho encontrou, por acaso, o manuscrito do Mar Morto na região de Jericó. Durante 9 anos, vários documentos foram encontrados nas cavernas de Quirã, no Mar Morto, constituindo-se no mais antigo fragmento da Bíblia hebraica que se tem notícias. Escondidos ali pela tribo judaica dos Essênios no século I, nos 800 pergaminhos escritos entre 250 a.C. a 100 d.C., aparecem comentários teológicos e descrições da vida religiosa deste povo, revelando aspectos até então considerados exclusivos do cristianismo. Esses documentos tiveram um grande impacto na visão da Bíblia, pois fornece espantosa confirmação da fidelidade dos textos massoréticos aos originais. O estudo da cerâmica, dos jarros e a datação por carbono 14 estabeleceram que os documentos foram produzidos entre 168 a.C. e 233 d.C. Destaca-se entre esses documentos uma cópia quase completa do livro de Isaías, feita cerca de 100 anos antes do nascimento de Cristo. Especialista compara o texto dessa cópia com o texto padrão do Antigo Testamento hebraico, o manuscrito chamado Codex Leningrandese, de 1008 d.C., e descobriram que as diferenças entre ambos eram mínimas. Outros manuscritos também foram encontrados neste mesmo local, como o profeta Isaías, fragmento de um texto do profeta Samuel, texto de profetas menores, parte do livro de Levítico e um Targum, uma paráfrase de Jó. As descobertas arqueológicas, como a dos manuscritos do Mar Morto e outras mais recentes, continuam a fornecer novos dados a tradutores da Bíblia. Elas têm ajudado a resolver várias questões a respeito de palavras e termos hebraicos e gregos cujo sentido não era absolutamente claro. Antes disso, os tradutores baseavam-se em manuscritos mais novos, ou seja, em cópias produzidas em datas mais distantes da origem dos textos bíblicos. Então nós vimos aqui toda essa história, né, de como a Bíblia, o nome da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, os originais que se perderam, e também aqui vimos como foi a impressão, as cópias originais, né, como foi feita essas cópias para que esse evangelho, para que a Bíblia chegasse até nós.